O Oscar Piastri parecia que estava com tudo sob controle no GP da Holanda e ainda ganhou um belo extra, um belo brinde com o abandono, uma rara quebra do carro da McLaren, abandono do Lando Norris. Norris agora bem distante da liderança do campeonato, mas essa não foi a única história do GP da Holanda. Claro, teve o pódio do Isaac Hadjar e várias outras histórias que vocês me perguntaram no Pro Ju Responde do GP da Holanda. Então, se você quiser participar do próximo Ju Responde, é só me seguir no meu Instagram, myf1life. Depois de cada corrida, eu abro uma caixinha de perguntas nos stories e vocês fiquem aí à vontade para mandar suas dúvidas. As dúvidas que mais se repetiram, a que mais se repetiu foi sobre o Leclerc, o celular do Leclerc, que eu vou explicar rapidinho, mas também qual a chance do Radja ser rebaixado para a Red Bull, sobre a estratégia da Sauber com o Bortoleto, sobre a punição do Sainz. Muita gente ficou com essa dúvida, por que ele foi punido, aquele lance com o Lawson. Sobre o Hamilton, também muita gente perguntando por que ele estava contente mesmo com o erro e o abandono. Também sobre o motor do Norris, se ele vai levar punição ou não, se o Piastri precisa se preocupar também, e sobre a corrida do Berman, e também sobre comentários a respeito do Antonelli no paddock, o que se fala do André Kimi Antonelli, que cometeu um erro ali na disputa com o Charles Leclerc. Só falando em Leclerc, só para tirar essa dúvida, primeira dúvida mais simples do caminho, né? O que aconteceu? O que é aquele celular do Leclerc? Os pilotos levam o celular? Não, claro que os pilotos não levam o celular no carro. O que aconteceu é que ele bateu ali e ao invés dele subir na curva, então né, ele bateu, ao invés de ele ir para a direita, ali subir, que ele já ia cair já dentro do paddock, basicamente, ele veio para dentro, e para dentro ali não tinha como ele voltar pro paddock durante a corrida, ele teve que esperar até o final da corrida, então ele ficou ali de um belo ponto de observação, que é mais alto ali, vendo o que estava acontecendo. E aí passou um fotógrafo da Ferrari, passou por lá, parça dele, e aí ele pediu para usar o celular e foi isso que a gente viu, por isso que ele estava com o celular da pista. Ele não estava no bolso dele, não. Foi o fotógrafo da Ferrari que mandou para ele. Mandou não, que emprestou para ele. Qual a chance do Radja ser rebaixado para a Red Bull? Aquele segundo carro assusta. Bom, é enorme a chance, né? Não sei se vocês ouviram falar de um rumor de que o Palou estaria sendo cotado pela Red Bull e tal. Olha, até onde eu sei, pelo que eu conversei no paddock, isso não está acontecendo, nessa tentativa da Red Bull trazer o supercampeão da Indy para a Fórmula 1, ou mesmo o interesse dele de ir para a Fórmula 1. E o cara que está sendo cotado realmente para a vaga do Tsunoda, não está acertado ainda se o Tsunoda sai, mas a situação dele é bastante complicada, é realmente o Isaac Hadjar. Ele não quer ir agora, né? Eu acho que a Red Bull não. Acho não, né? Não existe nenhum indicativo que a Red Bull vai fazer isso durante a temporada, porque eles sabem que é difícil adaptação e tudo mais. E chegou um determinado momento em que o Tsunoda não estava indo nada bem e foi cogitada a possibilidade de ele ir para a Red Bull e ele falou: Eu não acho que é uma boa ideia. Eu primeiro preciso me acostumar mais com a Fórmula 1 para depois enfrentar o Max Verstappen no mesmo carro, né? Mas para o ano que vem é o passo natural que seria ele ir para a Red Bull. Eu entendo essa dúvida, né? A pergunta: esse segundo carro assusta. Mas lembra que esse segundo carro assusta agora, né? No começo desse regulamento, o Sérgio Pérez conseguia até ganhar umas corridas, andava bem mais perto do Max Verstappen, né? Que com o desenvolvimento desse carro, ele foi ficando cada vez mais complicado e foi ficando cada vez mais difícil para o outro piloto conseguir andar no carro, né? Então, pensando que o ano que vem muda o regulamento, começa do zero, não tem por que pensar que vai ter uma diferença tão grande assim, ou que o carro vai ser tão complicado assim como o carro deste momento da Red Bull. Então não é algo que assusta tanto, né? E também você, é claro, Verstappen é o Verstappen, mas é menos pior para o companheiro do Verstappen
chegar na equipe no momento que está tendo essa mudança de regulamento, né? Porque ele também vai estar se adaptando a esse carro. Então, sim, são grandes as possibilidades de que o Isaac pegue essa vaga, uma coisa que era impossível de se imaginar no final do ano passado, mas ele está indo bem e também tem a questão que os outros pilotos que tentaram colocar na, nessa vaga aí, eles foram não rendendo bem, e daí ele foi crescendo à medida que os outros foram falhando também, né? Ele dominando o Liam Lawson nessa temporada, a temporada de estreia dele. Vamos lembrar que esse carro da Racing Bulls, ele é um carro mais dócil, então ele é um carro que o pico de performance do carro ele é muito mais baixo do que o pico da Red Bull, mas é mais fácil chegar no pico dele do que no pico da Red Bull. Então isso ajuda a explicar porque às vezes são carros que estão tão próximos mas o topo desse carro, mesmo se algumas pessoas perguntaram, se o Verstappen fosse andar nesse carro, por que que eles não fazem isso? Porque eles sabem que o pico mesmo do carro ele vai ser mais baixo que o da Red Bull, então não faz muito sentido. Inclusive, eu já fiz um vídeo explicando sobre isso. Estratégia ruim da Sauber com o Bortoleto de novo ou o carro ficou ruim depois da batida? Eu acho que os dois, né? E uma coisa interligando na outra, né? Eu acho que o Gabriel vai sair dessa corrida pensando justamente no que poderia ter sido sem a batida com o Stroll, né? Ele tinha passado o Stroll depois da largada ruim, e depois o Stroll passou ele de volta, pegou ele meio dormindo ali. Eu acho que aquilo ele vai ficar com aquilo na cabeça para que não se repita, né? Mas dali em diante, um festival de conservadorismo mesmo. A impressão que eu fiquei é que, tanto com o Bortoleto quanto com o Nico Hülkenberg, a abordagem da Sauber foi pensar que a posição de pista era imperativa, né? Eles lidaram como se fosse uma pista de rua, porque realmente é uma pista em que é difícil ultrapassar, mas não estava difícil ultrapassar. Então, pilotos que fizeram uma estratégia de no final ter um pneu bom, né? Foram pilotos que conseguiram andar bem no final. Então, conseguiram um resultado bom no final. E essa não foi a visão da Sauber, né? E tem vários momentos ali, até o Jonathan Whitley, que costuma colocar panos quentes em tudo, nunca fala nada de errado da equipe para a imprensa. Ele falou, talvez a gente tenha que rever por que que a gente, naquele momento, não pensando o que a gente sabe agora, né, como acabou a corrida, mas com as informações que a gente tinha nos dados momentos da corrida, por que que a gente tomou as decisões que a gente tomou? Então, primeiro a largada. A largada ele disse que é um problema técnico, que não foi um problema do Gabriel, que eles sabem o que aconteceu. A Sauber já teve vários problemas de largada nos últimos anos. Aí chega e tem o toque. O toque primeiro quebra um pouquinho da asa, depois cai todo o canto da asa, mas de maneira estrutural a asa estava intacta, então por isso que ele não foi punido, inclusive. Foi investigado e não foi punido. Mas aí chega, o Hamilton bate, o Gabriel tá falando, eu preciso parar, meu pneu já era. E é aquela fase, né, que eles estavam esperando para se chove, não chove, e eles falam, não, você vai entrar. E aí eles chamam o Gabriel antes do safety car ser chamado, mas já sabendo que vai ter um safety car. Na verdade, o safety car ele é chamado no momento que o Gabriel está no box. E nesse momento, sabendo que ele ia cair para penúltimo, eles resolvem não trocar a asa. Não tem como explicar isso, que eles, sabendo que vai ter um safety car, eles decidem não trocar a asa. E depois, mais lá para frente, no momento em que sai o safety car, é na hora que o Gabriel está cruzando a entrada do box. E eles têm uma conversa assim muito rápida. E o Gabriel fala: O que vocês querem fazer? O que vocês querem fazer? E passa a entrada do box. E a partir do momento que ele passa a entrada do box, ele já ia perder 6 posições com a parada. E aí a equipe decide que é melhor ele não parar.
E tem uma conversa engraçada com o engenheiro, que o engenheiro fala, tá, Gabi, o que que a gente pode fazer para te ajudar com essa asa? Né? Você está precisando de ajuda para lidar com a maneira como o carro está se comportando por causa da asa? Daí ele falou, só reza, porque agora não dá para fazer mais nada, né? Não dá para mexer em flap, não dá para fazer mais nada. E aí, quando ele estava com um pneu bastante desgastado, com muitas voltas, né? E quando esse pneu ele diminui a temperatura atrás do safety car, depois para ganhar a temperatura foi muito difícil, aí ele perde todas as posições e a Sauber acaba fazendo a parada. Realmente, se até o Jonathan Whitley falou temos que rever porque que a gente tomou algumas decisões, é porque realmente a coisa foi feia nesse GP da Holanda. Qual a explicação para a punição do Sainz? Eu achei inacreditável, queria saber os critérios. Muito legal que muita gente me escreveu falando: Ah, eu entendi porque ele foi punido, por causa que eu vi o seu vídeo explicando como é que funcionam as regras de disputa para posição. Exatamente, a ultrapassagem por fora, ela é considerada uma ultrapassagem mais difícil, e para você ter o direito de ultrapassar por fora, você precisa estar lado a lado no apex, na tangente da curva, e ele não estava. Como ele não estava, é como se ele não tivesse direito, se houver um acidente, ele não tinha o direito de estar ali, então ele é considerado o culpado. Esse tipo de manobra, porque o que acontece? O cara que está por dentro, ele vai fazer de tudo para ter a tangente. E mesmo se ele tiver a tangente e perder um pouco a frente do carro, como aconteceu com o Lawson, isso acaba valendo, porque o que importa é ele ter a tangente. É claro que se ele tivesse passado reto, porque tem uma parte da regra que fala assim, você precisa ter o controle do carro. Ele teve uma saída de frente, mas ele estava com o controle do carro, né? Então, por isso que ele não foi considerado o culpado. Mas esse tipo de lance é o tipo de lance que os pilotos reclamam muito, porque o piloto que está por dentro usa a regra para conseguir ficar na frente, para talvez até efetivamente causar a batida, mas não ser culpado pela batida. Isso é uma coisa que eles já discutiram várias vezes, ainda não chegaram a uma boa conclusão a respeito desse tipo de lance, mas os comissários aplicaram a regra. É isso que aconteceu naquele momento ali. Fazendo uma pausa aqui no Ju Responde, só para comentar sobre o No Paddock da Fórmula 1 com a Ju, que é o nome desse canal, mas também é o nome da minha comunidade no Catarse. Tem muita coisa sendo oferecida, muita coisa, muito conteúdo exclusivo que eu ofereço para os assinantes. Então, começa nas assinaturas mais básicas. Tem sorteio de brinde todo mês. Inclusive, ali atrás, se vê, tem aquela McLaren ali. Aqui, isso já foi sorteado entre os assinantes do No Paddock da Fórmula 1 com a Ju. Tem newsletter, tem podcast, tem lives em todos os GPs. No final do ano tem desconto no livro que eu lanço com a análise de toda a temporada. Tem também um encontro que a gente faz sempre com muitos e muitos brindes na época do GP de São Paulo e uma comunidade bem legal do Discord também. Vale a pena conhecer os planos de assinatura do No Paddock da Fórmula 1 com a Ju. Voltando à programação normal, parece que o Lewis estava mais à vontade nesse fim de semana, como que ele estava depois do erro. Então, o Lewis, aquela volta ali, ele começou a volta bem mais rápido do que na volta anterior e a traseira escapou e ele cometeu um erro e bateu. Mas ele não estava muito cabisbaixo, não, porque ele sente que a abordagem dele nesse final de semana foi melhor, foi mais positiva e, de fato, ele andou bem perto do Leclerc na classificação e estava andando perto, com ritmo razoavelmente perto na corrida também. E ele acha que ele está construindo uma base que pode ser boa no futuro. O que ele está fazendo de diferente, ele não quis especificar, mas ele falou que é um pouquinho de tudo. Está colocando a atenção dele em todos os detalhes que não estavam se encaixando e não ele está deixando de olhar o que o Leclerc está fazendo. Então, por exemplo,
Entre o FP3 e a classificação, o Leclerc mudou a asa traseira dele, colocou uma asa com menos carga aerodinâmica. E ele geralmente iria no caminho do Leclerc, não foi. E aí, mantendo essa base estável entre o FP3 e a classificação, ele estava mais confiante na classificação. Os fãs do Hamilton, que tem muitos sempre perguntando, já pode ficar feliz, agora ele vai se encontrar. O Hamilton nessa fase, nesse regulamento, ele é altos e baixos. Então, vamos esperar. Ele que vai cumprir uma punição de 5 posições no grid na próxima corrida, na corrida de casa da Ferrari em Monza, por causa de um lance que aconteceu antes da largada. Ele não respeitou uma bandeira amarela dupla. O diretor de prova colocou e tinha avisado para os pilotos que ele ia colocar uma bandeira amarela dupla na última curva, quando eles estavam nas voltas de formação para ir para o grid, porque é uma curva cega, é um lugar perigoso, então se tivesse alguém já tirando o pé e o piloto chega muito rápido atrás e não consegue parar a tempo e tal, então por causa disso tinha uma bandeira amarela dupla lá. O Hamilton tirou o pé, mas não de uma maneira satisfatória para os comissários. Me perguntaram por que isso não saiu durante a corrida e por que saiu só depois. Não sei. Fui procurar no documento ali e não tem nenhuma explicação de por que eles atuaram dessa maneira. Inclusive, também não tem escrito assim que nós ouvimos o piloto e... Porque quando eles sentem que eles precisam ouvir o piloto, que eles decidem depois, né? Então, essa resposta eu não vou ter para vocês. Falando em punição, o Norris vai levar a punição já em Monza. O Piastri precisa se preocupar com o motor dele. Não, deixa eu desfazer esse ruído aí. Não tem punição pro Lando Norris em Monza, porque não foi o motor que quebrou. Segundo a McLaren, foi um problema do lado do chassi. Segundo o Toto Wolff, lembrando que o motor é Mercedes, né? Por isso eu estou colocando o Toto Wolff na conversa, foi um vazamento de óleo, então não foi algo com o motor. Então, se não foi motor, não tem que trocar motor e não tem punição pro Lando Norris. Ele está na 4ª unidade de potência dele. A McLaren, eles colocaram para jogo unidades de potência recentemente. Foi uma em Silverstone, a outra, se não me engano, na Bélgica. Então, não é que todas as unidades de potência que os dois pilotos têm estão muito usadas e os dois estão na 4ª. Eles vão revezando, né, ao longo do campeonato. Então, faz uma corrida com uma corrida com outra, porque você pode voltar a usar a unidade 1, que é que eles usam. A unidade 1 eles estão usando na sexta-feira, por exemplo, agora. Daí, para o sábado, para o domingo, eles mudam para o motor mais recente. Então, não foi um problema de motor, segundo a McLaren. Então, não, o Piastri não tem que se preocupar com o motor dele. Mas a Mercedes teve várias falhas já. Toda vez que surge essa pergunta, eles falam que são problemas diferentes, que é coincidência e tal. Então, problemas ao redor ali do motor teve vários, e é curioso, né? Porque esse motor já está com o desenvolvimento congelado já faz um tempo e não era para ter tanta quebra assim. Mas então, não, no Piastri não tem que se preocupar, porque não foi o motor que quebrou no caso do Norris, e Norris não tem punição, novamente, porque não foi o motor. Que corrida foi essa do Berman? Como ninguém tá falando dele, foi dos pits, né? Largou dos boxes para o 6º lugar. Realmente foi uma ótima corrida do Berman, uma corrida de paciência, né? Aquela corrida que ele largou com pneu duro, ele e o Ocon também, mas o Ocon largando da pista, ele largando dos boxes e ele conseguiu chegar na frente do Ocon. Eu vi o Ocon no pit lane vendo a previsão do tempo e com muita atenção, assim, porque o que a Haas fez? Eles apostaram totalmente que não ia chover no começo da corrida. Porque lembra que, chuva em 2 voltas, chuva em 3 voltas, foi lá, deu uns pinguinhos e parou. E essa decisão de largar com pneu duro significa que você vai fazer muitas e muitas voltas com pneu duro. Então, significa que eles estavam apostando totalmente com os 2 carros que não iria chover e se deram muito bem, conseguiram pontuar com os 2 carros,
mesmo teve o safety car, eles não pararam, foram parar só lá na frente. É claro que ter o safety car, então a única parada dos dois carros da Haas foi economizando tempo atrás do safety car. Então é por isso que eles conseguiram chegar lá na frente. Mas também o Berman, o tempo em que ele estava com o pneu usado na primeira parte da prova, depois da primeira relargada, tal, ele não foi ultrapassado, conseguiu se manter bem na posição aí, e isso foi importante para ele conseguir esse sexto lugar. E o que se comenta no paddock sobre as performances do Antonelli? Bom, o Antonelli, eu acho que ninguém esperava que ele fosse chegar e já chegar andando, né? Andando muito bem. O Antonelli estreia na Mercedes nessa temporada só porque o Hamilton saiu um ano antes. Então, o próprio Toto Wolff, todo mundo ali sabia que ele não estava preparado, mas a decisão foi tomada. Vamos com ele mesmo, porque era a decisão. O plano de sucessão do Hamilton já estava feito e seria o Antonelli, mas no final desse ano, né, para a temporada do ano que vem. Tudo teve que ser adiantado, porque o Hamilton, sabendo disso, saiu da Mercedes. Então, não havia a expectativa de que ele fosse ter todas as respostas para todas as dúvidas dentro do carro logo de cara, né? Lembrando que ele fez um ano só de Fórmula 2 e veio lá da Freca, né? Então ele, em pouquíssimo tempo, deu saltos bastante grandes. E o que ele falou é interessante, que ele disse que... Por que ele foi bem no Canadá, foi bem em Miami? Ele falou que a Mercedes não estava mudando tanto o carro no começo da temporada. E que para ele ter a mesma base estável foi bastante importante para ele ir entendendo e tendo as respostas aí que ele, dentro do cockpit, o que ele vai fazer para cada situação que se apresenta para ele, certo? A partir do momento que a Mercedes começou a trazer atualizações, principalmente a suspensão nova, que aí acabou completamente com a confiança dele, isso foi muito ruim para ele. Depois eles voltaram com a outra suspensão, ele voltou a estar mais confortável com o carro, e ele falou que o que ele precisa é que a base esteja estável. É para ela ficar estável até o final da temporada. A gente já tá, nenhuma equipe está trazendo grandes atualizações, mas está todo mundo focado no ano que vem. Então vamos ver como que é esse final da temporada com essa plataforma estável do Antonelli. É claro que não se esperava que ele fosse andar muito bem, mas também ele tá devendo, e vamos ver se essa plataforma estável, que é o que ele quer, se isso vai ajudar nessa reta final aí do campeonato, esse terço final aí do campeonato. É isso, esse foi o Ju Responde do GP da Holanda, e já semana que vem eu volto com tudo sobre o GP da Itália. Até mais.